Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Na aula de hoje, nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu deixei na última aula. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo. Mas antes da gente passar para esses exercícios, eu vou atender uma dúvida de um amigo meu que me mandou pelo Instagram, que é o Jonas. Ele perguntou se eu poderia falar sobre como fazer a negação no passé composé. E realmente, quando eu falei de passé composé, eu não falei das frases negativas. É importante falar sobre elas. Então, vamos tirar um tempinho para ver como se faz a negação no passé composé. Então, a gente já viu a negação para frases no presente, né, que é simples. Então, por exemplo, eu tenho essa frase aqui. Je mange. Uma frase no presente. Je mange, eu como. Né? Uma frase afirmativa no presente. Quando eu quero colocar ela na negação, eu vou usar duas palavras, né? A palavra ne e a palavra pas. E eu tenho uma ordem para colocar essas palavras. Então, a ordem é sempre ne, o verbo principal, pas. Então, je mange, na negação, vira je ne mange pas. Eu não como. Então, je mange, eu como. Je ne mange pas, eu não como. Essa forma de fazer negação é uma forma formal. É um jeito formal de falar. No dia a dia, há uma tendência das pessoas não falarem a palavra ne. Então, as pessoas falam no dia a dia, je mange pas. Je mange pas. Eu não como, tá? Então, duas formas de fazer a negação. O jeito formal, usando ne e usando pas. Je ne mange pas. E a forma informal, só usando pas. Je mange pas. E como é que isso vai funcionar no passé composé? Então, eu vou pegar essa frase, je mange, que está no presente, e vou colocar no passé composé. Fica j'ai mangé. J'ai mangé. Eu comi. Lembra? Passé composé, eu tenho auxiliar e pode ser avoir ou être. No caso do verbo manger, o auxiliar é avoir. Esse auxiliar vem conjugado no presente e o verbo principal no particípio. J'ai mangé. Eu comi. Como eu faço a negação? Eu vou continuar usando as mesmas palavras, ne e pas. Eu continuo usando. Mas qual é a ordem, né? Onde é que elas se encaixam? O ne e o pas vão vir junto do verbo auxiliar. Então, a ordem é a seguinte. Ne, verbo auxiliar, pas. E o verbo principal. Então, j'ai mangé, na negação fica je n'ai pas mangé. Eu não comi. Lembrando, claro, que o ne, quando vem na frente de uma palavra com vogal, começa com vogal, né, ele vira um N com apóstrofo, tá? Então, esse N com apóstrofo é o ne. Tá na frente de uma palavra com vogal, ele perde a vogal E. Então, je n'ai pas mangé, eu não comi, tá? Então, essa é a ordem. Ne, verbo auxiliar, pas. E o verbo principal. Okay? Je n'ai pas mangé. De novo, esse jeito é um jeito formal. Como é que eu faço de um jeito informal? É a mesma coisa, né? Do jeito informal, há uma tendência de eu tirar a palavra ne. Então fica j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Eu não comi, tá? Então, duas maneiras de fazer a negação. Jeito formal, usando ne e usando pas. Je n'ai pas mangé. Eu não comi. Jeito informal, só usa pas. J'ai pas mangé. Eu não comi. E eu dei o exemplo com a primeira pessoa do singular. Aí isso serve para todas as pessoas. Então, por exemplo, segunda pessoa do singular, tu. A frase afirmativa. Tu as mangé. Você comeu. Negação. Tu n'as pas mangé. Você não comeu. Ok? Então, e serve para outras pessoas. Il a mangé. Ele comeu. Il n'a pas mangé. Ele não comeu. Vous avez mangé. Né? Vocês comeram.
ou o senhor comeu, a senhora comeu. Vous n'avez pas mangé. Vocês não comeram. O senhor não comeu, a senhora não comeu. Serve para todas as pessoas. Serve também para quando o verbo usa o auxiliar être. Por exemplo, je suis tombé. Eu caí. Né? Tomber é o verbo cair. É um verbo que usa o auxiliar être. Je suis tombé. Na negação, je ne suis pas tombé. Eu não caí. Tá? E na negação informal, eu tiro a palavra ne. Je suis pas tombé. Ok? Je suis pas tombé. Mas, como tudo na vida, existem algumas exceções a essas regras. Por exemplo, quando eu faço a negação usando a palavra ne e a palavra personne, tá? Porque a gente vai ver isso com mais detalhe mais pra frente, mas ne e pas não é a única forma de fazer negação em francês. A gente também pode ter a forma ne plus, tá? A gente pode ter a forma ne aucun, e a gente também pode ter a forma ne personne. Personne literalmente quer dizer pessoa, mas quando vem na frase negativa quer dizer ninguém. Então, por exemplo, quando eu tenho essa frase aqui, je n'ai vu personne, significa eu não vi ninguém. E, diferente do que a gente viu antes, a palavra personne vem depois do verbo principal. Então, quando eu uso pas, repara, quando eu uso pas, eu uso... O pas vai vir depois do verbo auxiliar. Je n'ai pas mangé. Quando eu uso personne, a personne vem depois do verbo principal. Je n'ai vu personne. Ok? Então, tem algumas exceções. Então, é um assunto bastante amplo. A negação em francês é uma coisa realmente difícil. Porque em português é muito mais fácil, né? Só botar a palavra não. Mas em francês tem umas regrinhas mais chatas, tá? E com o tempo a gente vai vendo isso com mais clareza e com mais tranquilidade. Mas, para agora, para esse momento, tá? O mais importante é saber a negação do ne e do pas. Então, quando eu tenho a negação com ne e pas, eles vêm junto do verbo auxiliar, nessa ordem. Ne, verbo auxiliar, pas. Je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé. Ok? Então, vamos agora para os exercícios que eu deixei no último vídeo, né, na última aula. Então, primeira parte, né, falando do texto. O texto que a gente leu na última aula, que era o Teotu a Tahiti, que é um diálogo onde o Teotu conta para o seu amigo Félix sobre a sua viagem no Tahiti. Então, a gente leu esse texto na última aula, e aí tem as perguntas sobre o texto que a gente leu. Então, vamos lá. Écoute sans lire et coche la bonne réponse. Então, escute sem ler e marque a boa resposta. Número 1. Teotu et Félix parlent. Teotu et Félix parlent. Então, Teotu e Félix falam. Né? Parler é verbo falar. Falam. De la rentrée, né? Do retorno, da volta. Né? Nesse caso, está implícito o retorno às aulas, né? O retorno ao ano letivo. Des vacances, das férias. Vacances, férias. De loisir, de lazeres, né? Loisir, lazer. Então, se vocês lembram bem, né? O Teotu está falando sobre sua viagem das férias. Né? Eles falam, então, de vacances, das férias. Teotu raconte son voyage à Tahiti. Teotu raconte son voyage à Tahiti. Então, Teotu conta. Raconter é o verbo contar no sentido de falar, né? Eu já falei isso. Eu já disse isso. A gente tem o verbo conter, que é o verbo contar número, né? No sentido de número. E raconter é o verbo contar no sentido de contar uma história. Então, Teotu conta sua viagem a Tahiti. Vrai, faux, né? Vrai, verdadeiro, faux, falso. Verdadeiro. Teotu raconte son voyage à Tahiti. Écoute encore une fois. Então, escute mais uma vez. Toujours sans lire le dialogue. Sempre sem ler o diálogo. Né? Toujours quer dizer sempre. Quel texte
résume le mieux le voyage de Théodule? Quel texte résume le mieux le voyage de Théodule? Então, qual texto, né, qual dessas frases resume melhor, tá? Le mieux, né, melhor, da melhor forma. Resume melhor a viagem de Théodule. Outra coisa importante, voyage em francês é uma palavra masculina, tá? Enquanto viagem é feminino, né? Então, número 1, Théodule a aimé son voyage. Il a passé ses vacances avec ses parents et a fait tous les jours la même chose. Então, Théodule a aimé son voyage. Ele amou sua viagem. Ele passou suas férias com seus pais e fez todos os dias a mesma coisa. Errado, né? No texto a gente viu que ele faz várias coisas diferentes, né? Todo dia ele faz uma coisa diferente. Então, Théodule a beaucoup aimé son voyage. Então, Théodule amou muito sua viagem. Aqui interessante a colocação do adjetivo, do advérbio, perdão, colocação do advérbio dentro do passé composé. Então, é auxiliar, avoir, advérbio e o verbo principal. Então, il a beaucoup aimé. Ele gostou muito, ele amou muito. Tá? Então, Théodule amou muito sua viagem. Il a nagé, il a fait du bateau, il a joué avec ses copains. Então, ele amou muito sua viagem, ele nadou, ele andou de barco, né? Faire du bateau, andar de barco. Il a joué avec ses copains. Ele brincou com seus colegas, tá? Então, essa frase é verdadeira, né? É a frase que melhor resume o texto, né? Vamos ver a número 3, ó. Théodule n'a pas aimé son voyage. Il a joué avec ses cousins, il a marché dans la nature. Então, Théodule não gostou da sua viagem, que já é mentira, né? Il a joué avec ses cousins, então ele brincou com seus primos. Il a marché dans la nature, ele andou na natureza. Tá? Marcher é o verbo andar. Seguindo. Dans le dialogue, trouve les mots qui correspondent aux photos. Então, no diálogo, ache, né, trouve, ache as palavras, mot é palavra, que correspondem ao foto, que correspondem às fotos. Então, nós temos aqui 4 fotos e a gente tem que achar as frases que correspondem a essas fotos. Então, nós temos as seguintes frases, ó. Le lagon là, juste devant la maison, que serve para essa foto aqui. Nós temos essa frase, ó. On a pris un bateau pour aller visiter l'île aux oiseaux, que servem para essas duas fotos aqui, ó. Então, on a pris le bateau, né, pegamos o barco, para visitar a ilha dos pássaros. Pour aller visiter l'île aux oiseaux. E nós temos também essa frase, ó. Un jour, j'ai pêché un petit poisson dans le lagon, que serve para essa foto aqui, onde ele está pescando, certo? Nesse quadrinho aqui, né, onde a gente diz, ele dá algumas dicas de palavras, de vocabulários para determinadas situações. Então, pour dire qu'on est content, pour dire qu'on aime. Então, para dizer que a gente está contente ou feliz, né, para dizer que a gente gosta. Então, a gente tem algumas expressões para isso. Génial, super, cool, né, que vem do inglês. Chouette. Então, são expressões que a gente pode dizer para falar de alguma coisa que você gosta muito, que você acha muito legal, muito sensacional. Você pode falar génial, super, cool, chouette. Então, eu vou parar essa aula por aqui, porque ela já está bastante extensa. E na semana que vem a gente continua vendo esses exercícios. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.